Ao passar pelos portões da penitenciária, a ex-detenta arriscou a própria vida e, com as mãos nuas, retirou um jovem rico de um carro em chamas. Ela acreditava sinceramente que estava salvando uma pessoa. Mas o que o pai dele, um influente cirurgião, fez em resposta a deixou em estado de choque absoluto. Olá, caros amigos! Vocês estão no canal Histórias que Ficaram na Sombra. Eu sou o Vladimir. Deixem de lado seus afazeres por um instante e ouçam uma nova história de nossa autoria. O som áspero e rangente de metal contra metal ainda ecoava surdamente em suas têmporas. O ruído agudo da tranca da cela perseguia Juliana todas as noites, fazendo-a sentar-se bruscamente na cama estreita e barulhenta, buscando avidamente o ar fresco. 3 anos de sua vida foram riscados, amassados, como um rascunho estragado. Agora, um caminho aberto se estendia à sua frente, mas essa liberdade exalava apenas um vazio assustador. É maior que moça, vai querer ou não? Não atrase a fila. A voz ríspida da vendedora corpulenta, vestindo um colete acolchoado, trouxe Juliana de volta à realidade. Ela sentiu apressadamente, tirando do bolso de um casaco surrado uma nota amassada de R$ 10 e algumas moedas pesadas. Sim, por favor, um café preto, sem açúcar. O copo de plástico parecia incrivelmente fino. A bebida quente queimava seus dedos gelados, mas aquele calor era real, vivo, aquecia suas palmas. A umidade fria da manhã beliscava suas bochechas. Um vento cortante varria folhas secas e lixo pelo asfalto cinzento, jogando-o sob as rodas dos carros que passavam. A capital, Belo Horizonte, recebia sua filha pródiga com o zumbido indiferente dos carros e a pressa dos pedestres que corriam para se abrigar em escritórios e apartamentos quentes. O ano de 2012 ditava um novo ritmo à cidade. Nas paradas de ônibus, as pessoas escondiam o olhar atrás das telas luminosas dos celulares de botão e dos primeiros smartphones robustos, teclando surdamente, isolando-se do mundo exterior. Ninguém prestava atenção na figura magra e discreta com uma bolsa de viagem desbotada aos pés. Um gole do café forte e amargo arranhou sua garganta. Juliana fechou os olhos. Tinha apenas 23 anos, mas parecia que uma eternidade já havia ficado para trás. A memória impiedosa trazia fragmentos do passado, como um filme antigo e arranhado. A sua aldeia natal, Vila da Poeira. A casa de madeira torta, para sempre impregnada com o cheiro penetrante de fumo e do hálito azedo de cachaça barata. O padrasto, Geraldo, pisando forte no chão da cozinha com suas botinas sujas de barro, seus gritos grosseiros, e sua mãe, Sofia, sempre em silêncio, escondendo os hematomas sob as mangas compridas das blusas e engolindo as ofensas intermináveis junto com o álcool. Juliana fugiu de lá na primeira oportunidade, assim que recebeu o diploma do ensino médio, foi para Belo Horizonte, alugou uma cama de mola numa pensão com cheiro de mofo e logo conseguiu um emprego numa empresa de limpeza. Ela limpava apartamentos espaçosos de outras pessoas, com tapetes claros e fofos e eletrodomésticos brilhantes e assustadoramente complexos. Encerava o parquet, tirava o pó de lustres de cristal, com cuidado, tentando ser uma sombra completamente invisível nesse mundo de riqueza alheia. O trabalho lhe dava independência, o salário permitia comprar comida barata e guardar uma ninharia para os estudos futuros. E então, em sua vida, apareceu Leandro. Uma voz aveludada e insinuante, o aroma sutil de um perfume importado caro, elogios que faziam a cabeça da ingênua garota do interior girar. Ele a esperava depois dos turnos pesados, nas entradas dos prédios de luxo, dava-lhe flores modestas, beijava com ternura suas mãos ásperas pelos produtos de limpeza. Leandro falava de uma família sólida, de uma grande casa de tijolos que eles certamente construíam juntos. Juliana acreditou em cada palavra. Deu-lhe toda a sua ternura não gasta, toda a sua necessidade de proteção. Ela não percebeu como ele habilmente perguntava sobre os detalhes de seu trabalho, como se interessava casualmente pelos endereços dos clientes ricos, seus cronogramas de férias, as particularidades dos sistemas de segurança. Ele fez cópias das chaves magnéticas e moldes das chaves dos cofres com maestria, nos mesmos momentos em que ela, feliz, se atarefava na cozinha comunitária da pensão, preparando chá para ele. Uma série de roubos audaciosos abalou Belo Horizonte.
Juliana foi presa diretamente em seu local de trabalho, diante dos olhos assustados de suas colegas. Na sala do delegado, um ventilador velho zumbia, movendo o ar abafado. O homem de uniforme folhava os papéis com indiferença, fazendo perguntas secas. Leandro desapareceu, simplesmente se dissolveu no ar, trocando números de telefone e apartamentos alugados, deixando para ela apenas um anel de lata barato na mesa de cabeceira e o status de principal suspeita. O tribunal. Corredores que ecoavam, o banco dos réus, frio e de madeira. A sentença, que soou como um tiro. A penitenciária. O gosto amargo do café nos lábios se misturou com as lembranças dolorosas. Lá, atrás do muro alto com arame farpado, cercada pela maldade e pela monotonia alheias, ela soube da pior notícia. Sua mãe não existia mais. Sofia não suportou os escândalos constantes com o marido e a vergonha que se abateu sobre a filha. O coração simplesmente parou. Não havia mais ninguém para quem voltar em Vila da Poeira. É maior que Juliana jogou o copo de plástico vazio em uma lixeira transbordando, pegou a bolsa pesada e caminhou contra o vento frio. Precisava encontrar um emprego, precisava sobreviver de alguma forma. Nas 2 semanas seguintes, ela percorreu dezenas de estabelecimentos. Cafés, pequenas lojas, depósitos de alimentos. O roteiro se repetia com uma precisão assustadora e exaustiva. Experiência como faxineira? Ótimo! Uma mulher do RH, de óculos severos, folhava preguiçosamente a carteira de trabalho de Juliana. O farfalhar do papel grosso parecia ensurdecedor no silêncio perfeito do escritório iluminado. E essa lacuna no seu histórico? Onde você esteve por 3 anos? Licença maternidade? O peito dela se apertava. Juliana engolia saliva espessa, endireitava as costas e olhava diretamente para frente. Estava cumprindo pena em uma colônia penal. O ar no escritório instantaneamente se tornava pesado, quase palpável. A mulher do RH fechava bruscamente a pasta de papelão. Seu rosto adquiria uma expressão de desdém e impenetrável. Entendo. Sabe, no momento não temos vagas. Nós te ligaremos. Deixe seus contatos na portaria. Ninguém nunca ligava. A marca da condenação em sua ficha criminal funcionava como um estigma de leproso. Para a sociedade bem-sucedida, ela se tornara uma invisível, uma pessoa de segunda classe, da qual era preciso manter distância. O pouco dinheiro que recebeu ao ser libertada se esvaía rapidamente. Juliana alugou um minúsculo quarto abafado e com infiltrações na periferia de Belo Horizonte. A proprietária era uma velhinha surda e eternamente insatisfeita, a quem não importava absolutamente quem era sua inquilina, desde que pagasse o aluguel em dia e não fizesse barulho. Cada manhã de Juliana começava da mesma forma, a compra de jornais de classificados gratuitos, os dedos sujos da tinta barata da gráfica, o olhar percorrendo as pequenas linhas, carregadores, gares, empacotadoras em fábricas de alimentos. Mesmo para os trabalhos mais sujos, uma ex-detenta era contratada com enorme relutância, exigindo-se uma biografia impecavelmente limpa. Um dia, depois de molhar os pés em poças de lama após uma chuva persistente de outono, Juliana foi parar na área da antiga rodoviária. Ali cheirava a diesel, asfalto molhado e salgados fritos. O ronco dos motores de ônibus se misturava constantemente com os anúncios monótonos do despachante pelo alto-falante. Na porta de plástico de uma lanchonete de beira de estrada discreta com a placa Ponto do Viajante, havia um pedaço de papelão rasgado de forma irregular. Nele, com um marcador azul, estava escrito: "Precisa-se de ajudante de cozinha. Pagamento diário." Juliana puxou a porta pesada. Um sininho de cobre tilintou acima de sua cabeça. Lá dentro, o calor era insuportável, abafado. O ar estava densamente impregnado, com aroma de massa de fermento assada e óleo vegetal superaquecido. Atrás da vitrine de vidro com bandejas estava uma mulher alta e robusta, de avental branco engomado. "Bom dia", disse Juliana em voz baixa, torcendo nervosamente a alça gasta de sua bolsa. "Eu vim pelo anúncio. Vocês precisam de uma ajudante." A mulher parou de contar as moedas no caixa e lançou um olhar penetrante e avaliador sobre a recém-chegada, da cabeça aos pés. "Precisamos. Você sabe trabalhar? Isso aqui não é colônia de férias. Vai ter que ficar de pé por 12 horas, carregar sacos de farinha do depósito, esfregar formas de metal, descascar quilos e quilos de cebola. Aguenta o tranco?" "Sei sim. Faço qualquer trabalho." A voz de Juliana soou surpreendentemente firme, sem tremer. "Documentos. RG, carteira de trabalho, se tiver."
Juliana se aproximou do balcão em silêncio e entregou o RG junto com o alvará de soltura, dobrado em 2. A mulher desdobrou o papel. Leu a letra miúda por um longo tempo. O silêncio no espaço apertado se prolongava, tornando-se insuportável. Um velho refrigerador industrial no canto zumbia com esforço. Do lado de fora, uma enorme carreta passou com um ronco, fazendo as vidraças tremerem levemente. Foi presa por quê? Perguntou a dona da lanchonete diretamente, sem tirar os olhos do documento. Por cumplicidade em roubo. Mas eu não peguei nada de ninguém. Juliana olhou diretamente nos olhos da mulher. Há muito tempo, aprendera a não se justificar. Quem precisa da verdade? Quando há uma sentença oficial do tribunal, a dona suspirou pesadamente, dobrou o papel cuidadosamente e devolveu os documentos. Todo mundo é inocente se a gente for ouvir. Certo. Meu nome é Tereza. Pode começar amanhã, às 6 da manhã. Se atrasar 1 minuto, te mando embora. Não é de roubar uma migalha da mesa, 1 centavo do caixa, te entrego pra polícia sem conversa. Entendeu? Entendi. Muito obrigada, dona Tereza. Vá descansar. Amanhã o dia vai ser pesado. Eu arranjo um uniforme para você. Juliana saiu para a rua barulhenta. O vento úmido mais uma vez bateu em seu rosto, embaraçando-se em sua trança apertada. Mas agora ele não parecia mais tão cortante. Ela tinha um emprego pesado, quente e honesto. Amanhã ela se sentiria útil novamente. Foi um passo minúsculo, quase imperceptível para o resto do mundo, mas colossal para ela. Amanhã começou muito antes do amanhecer. O despertador do seu celular velho de botões tocou estridentemente às 4h30. Do lado de Fóldor, a escuridão do outono era densa e impenetrável. Um vento úmido atirava com força pequenas gotas de chuva contra o vidro embaçado. Juliana se vestiu rapidamente, tentando não fazer barulho para não acordar a proprietária resmungona. Ao sair para a rua, ela se encolheu. O frio úmido penetrava pela gola do seu casaco velho. Sob as solas de suas botas, a lama misturada com a primeira geada fina estalava. O caminho até a rodoviária levou 40 minutos de caminhada rápida. Quando Juliana puxou a porta de plástico do ponto do viajante, o relógio acima do caixa marcava 15 para 6. Dona Teresa já estava lá, fazendo um barulho alto com formas de metal na pia. Chegou, afinal constatou a proprietária, sem surpresa, mas com uma leve aprovação na voz. Não se assustou, pega um avental, lave as mãos ali, o sabão de coco tá na pia, depois coloque uma touca, não quero ver um fio de cabelo sequer, e vá pro depósito. Tem 2 sacos de farinha de 25 kg para despejar no caixote. Vamos, se apresse. Em 1 hora, os primeiros ônibus começam a chegar. O pessoal quer comida quente. A partir daquele momento, o tempo se transformou em um turbilhão interminável e indistinto de ações. Os pesados sacos de tecido arranhavam suas palmas. A poeira branca da farinha se depositava em suas sobrancelhas e cílios, fazendo cócegas em suas narinas. Juliana carregava panelas de ferro insuportavelmente pesadas, descascava montanhas de cebola que faziam as lágrimas rolarem em cascata por suas bochechas, misturando-se com o suor. Mas o mais difícil era a massa. Uma enorme batedeira industrial de aço inoxidável estava cheia de uma massa viscosa e pesada. Dona Teresa mostrou como sovar corretamente a massa viva e pulsante para que ela se enchesse de oxigênio. Juliana mergulhava as mãos até os cotovelos na massa morna e maleável, jogando todo o seu peso sobre ela, sentindo os músculos das costas e dos antebraços se contraírem. O ar na cozinha esquentou com os fornos ligados. Tornou-se insuportavelmente quente. O barulho do óleo fervendo nas fritadeiras enormes abafava o som dos carros lá fora. Você leva jeito pra coisa, comentou Dona Teresa por volta do meio-dia, pegando mais uma bandeja de pastéis perfeitamente moldados e idênticos das mãos de Juliana. Mão de quem cresceu na roça. Dá pra ver que tá acostumada a trabalhar. Juliana apenas assentiu brevemente, enxugando as gotas de suor da testa com as costas do pulso. Não tinha forças para falar. As pernas latejavam de tanto ficar de pé. Os ombros pesavam como chumbo. E, no entanto, apesar do esgotamento físico, dentro dela florescia um sentimento há muito esquecido de profunda paz. Ali, tudo era extremamente simples e honesto. Descascou batatas, obteve um resultado. Sovou a massa, assou o pão.
sem duplos sentidos, sem motivos ocultos, sem palavras doces que escondem traição. À noite, quando Juliana, mal conseguindo mover as pernas, se preparava para ir para casa, Dona Teresa colocou silenciosamente sobre a mesa de metal algumas notas amassadas de R$ 100 e um saco de papel, do qual emanava um aroma inebriante de cebola e carne assada. Isso é pelo seu dia. E aqui estão as sobras que não vendemos. Amanhã já estarão velhos, ninguém vai querer. Leve e amanhã esteja aqui na mesma hora, pontualmente. Obrigada, Dona Teresa. Até amanhã, respondeu Juliana em voz baixa, guardando o dinheiro no bolso interno do casaco. Aquelas notas amassadas pareciam o tesouro mais valioso do mundo para ela. Significavam que ela sobreviveria. Assim, os dias se arrastaram, transformando-se em semanas. O regime de trabalho construiu um muro de proteção seguro ao redor de Juliana. Toda manhã, ela saudava o amanhecer nos fornos incandescentes. Aos poucos, a proprietária começou a confiar mais nela. Permite Gisele a preparar a massa para os doces sozinha. Encarregava de contar o faturamento no final do turno. Dona Teresa revelou-se uma mulher rigorosa, por vezes ríspida nas palavras, mas justa. Ela nunca repreendeu por seu passado, avaliando apenas a limpeza dos pisos e a qualidade do recheio preparado. Toda noite, a caminho de casa, Juliana fazia um desvio, passando por trás dos contêineres de lixo da rodoviária. Ali vivia uma matilha de cães de rua, magros e de pelos eriçados, com olhares desconfiados. Um deles, um vira-lata preto de grande porte, com uma orelha rasgada, tinha a pata traseira quebrada e mancava muito. Juliana tirava do saco os salgados velhos que a dona lhe dava. Quebrava-os em pedaços e os colocava sobre um papelão. "Comam, meus queridos, comam", sussurrava ela, agachando-se a uma distância segura. "A vida também foi dura com vocês, não é? Mas não se preocupem, vamos superar." Ela observava os cães devorarem a comida avidamente, e um nó apertado se formava em sua garganta. Ela via nesses seres abandonados e indesejados um reflexo de si mesma. A sociedade os havia rejeitado da mesma forma que a rejeitou, rotulando-os como lixo. Os animais não podiam se justificar ou provar sua inocência. Eles só podiam suportar os golpes e buscar calor. De volta ao seu quarto frio, Juliana pegava seu pequeno pé, de meia de uma lata de biscoitos velha. Ela alisava cuidadosamente cada nota, empilhando-as de forma organizada. Parte ia para o aluguel, parte para os alimentos mais simples: arroz, feijão, leite, café barato. A vida se tornou regular, previsível e, por isso, segura. No fundo da mesma lata, jazia o fino anel de lata, aquele que Leandro lhe deixou antes de desaparecer para sempre. Juliana não o jogou fora. Às vezes, em longas noites de insônia, quando o vento uivava melancolicamente no tubo de ventilação, ela pegava o anel e olhava longamente para o metal fosco. Não por amor. Nela não restava um pingo de sentimento bom pelo homem que esmagou seu destino por ganância. O anel servia como uma âncora, um lembrete físico de sua própria estupidez cega. Foi uma lição dura, aprendida de cor. Não confiar mais em ninguém, não deixar ninguém entrar em sua alma, manter a porta firmemente fechada. Palavras bonitas sempre custam um preço muito alto. Chegou o fim de novembro. As chuvas em Belo Horizonte se intensificaram, transformando as estradas em pistas perigosas. Naquela terça-feira, o turno foi especialmente pesado. Um enorme engarrafamento se formou na rodovia por causa de um deslizamento de terra, e os caminhoneiros entravam na lanchonete para se aquecer, pedindo porções duplas de sopa quente e café forte. Juliana circulava sem parar entre a pia com louça suja e o balcão de atendimento. O rosto ardia com o calor do fogão, os cabelos úmidos grudavam na testa. Perto da hora do almoço, o fluxo de clientes diminuiu um pouco. Dona Teresa foi ao depósito receber mercadoria de um fornecedor, deixando Juliana no balcão. A moça pegou um pano úmido e começou a limpar a vitrine de vidro com os salgados. Do lado de fora, através do véu da chuva torrencial, os carros passavam em um fluxo contínuo. Os motoristas corriam para seus afazeres, ultrapassando uns aos outros, ignorando os sinais de alerta e a pista escorregadia. Juliana olhava para aquele rio infinito de metal e luzes, sentindo-se um grão de areia à margem da vida apressada dos outros. Ela ainda não sabia que em poucos minutos essa vida alheia invadiria seu mundo tranquilo e, sofrido com o rangido ensurdecedor de metal se rasgando, mudando para sempre tudo o que ela tentava tão arduamente esquecer. O som agudo de pneus cantando rasgou o zumbido habitual da rodovia. Juliana levantou a cabeça bruscamente,
deixando cair o pano úmido. Um carro importado pesado, preto e reluzente, que vinha em alta velocidade pela pista da esquerda, de repente perdeu o controle. O veículo rodopiou no asfalto molhado. Como um animal desajeitado e ferido, ele se jogou para o acostamento, derrubou uma frágil grade de metal e, com uma velocidade assustadora, despencou em um barranco profundo e encharcado. Ouviu-se um baque surdo e pesado de metal se amassando, que pareceu fazer os pratos nas prateleiras da lanchonete tremerem. O silêncio que se seguiu ao acidente durou apenas alguns segundos longos e arrastados. Em seguida, a rodovia explodiu em um caos de sons. Pneus de outros carros cantaram ao frear bruscamente. De sob o capô retorcido do carro acidentado, uma fumaça densa, preta e acre subiu em direção ao céu cinzento, misturando-se com a chuva que caía. Juliana ficou paralisada, incapaz de desviar o olhar. A respiração ficou presa em um nó apertado. Em sua mente, uma lembrança da infância surgiu como um flash. Um incêndio no galpão em Vila da Poeira, as pessoas correndo em volta, o padrasto gritando desnorteado e seu próprio sentimento paralisante de impotência absoluta. Dos carros que pararam no acostamento, as pessoas começaram a sair. Homens com jaquetas quentes, mulheres com casacos coloridos. Eles se aproximavam da beira do barranco, mas paravam a uma distância segura. Juliana viu como, nas mãos dos curiosos, um após o outro, surgiam os retângulos luminosos dos celulares. As pessoas estavam filmando o que acontecia. Elas conversavam, apontavam para o carro fumegante, mas ninguém, nenhuma pessoa, descia até o carro destroçado. Meu Deus do céu, alguém se matou? Exclamou Dona Teresa, que havia saído correndo do depósito, secando as mãos no avental imaculado. Preciso chamar uma ambulância. A fumaça sobre o capô ficava cada vez mais densa, adquirindo um tom cinzento sinistro. Juliana conhecia aquela cor. Ela se lembrava de como o fogo devora tudo em seu caminho rapidamente se tiver a menor chance. Lá, dentro daquela armadilha de ferro, havia uma pessoa viva. Uma pessoa que naquele exato momento estava com tanto medo e tão sozinha quanto ela na sala do tribunal, 3 anos antes. Uma pessoa abandonada pela multidão, sozinha com sua desgraça. Algo dentro de Juliana se rompeu, como uma mola tensa. Ela não pensou, não vestiu o casaco, nem tirou a touca de trabalho. Simplesmente correu para a saída, empurrando com força a porta de plástico pesada. O vento gelado e cortante bateu em seu rosto, queimando a pele aquecida pelo calor do fogão. A chuva forte açoitava suas bochechas. Juliana atravessou a estrada correndo, sem prestar atenção às buzinas dos carros que passavam. As solas de suas botas de trabalho gastas escorregavam no asfalto sujo, mas ela milagrosamente manteve o equilíbrio. Ei, garota, onde você vai? Vai explodir agora! Gritou um homem corpulento de jaqueta de couro, guardando o celular no bolso. Sai daí, sua louca, vai se queimar! Juliana não deu ouvidos. Ela rolou pelo barranco íngreme e encharcado, afundando na lama até os joelhos. De perto, a cena do acidente era ainda mais aterrorizante. Toda a frente do carro importado se transformara em uma massa disforme de plástico e metal retorcido. O cheiro de borracha queimada e de líquido de arrefecimento derramado atingiu suas narinas com força, fazendo seus olhos lacrimejarem. Ela correu para a porta do motorista e puxou a maçaneta. Inútil. O metal estava deformado, travando a fechadura firmemente. Através da teia de rachaduras no vidro lateral escurecido, Juliana conseguiu ver a figura do motorista, um jovem de uns 25 anos. Sua cabeça estava caída sobre o airbag murcho. O rosto pálido parecia de cera. Os olhos estavam fechados. Debaixo do carro ouviu-se um som assustador e sibilante. Línguas de fogo começaram a lamber timidamente, mas com firmeza, o metal amassado do cárter. A contagem era de segundos. Juliana olhou ao redor freneticamente. O pânico subia pela sua garganta, dificultando a respiração, mas ela se forçou a se concentrar. Na encosta, entre a terra revirada, a lama e a vegetação, havia um grande pedaço de concreto angular, parte da grade destruída. Os dedos dela se contraíram com o frio e a tensão quando ela pegou a pedra pesada. Os músculos das costas, acostumados com sacos de farinha, se tensionaram ao máximo. Juliana balançou a pedra e a golpeou com força no centro do vidro lateral. O vidro não cedeu, apenas se cobriu com uma nova rede de pequenas rachaduras brancas. O impacto reverberou dolorosamente em seu ombro, mas Juliana cerrou os dentes. Por favor, por favor, por favor, sussurrava ela com os lábios secos, levantando a pedra pesada novamente.
O segundo golpe foi mais preciso. O vidro temperado estilhaçou-se para dentro do carro com um estalo alto, em centenas de pequenos fragmentos não cortantes. Juliana jogou o pedaço de concreto de lado e enfiou as mãos no carro, varrendo os restos de vidro da moldura. A borda afiada do revestimento de plástico arranhou dolorosamente seu antebraço, mas ela nem sequer se encolheu. Dentro do carro cheirava ao acionador pirotécnico do airbag e a couro caro. Juliana alcançou o fecho do cinto de segurança. O botão cedeu com dificuldade, emitindo um clique suave. O motorista tombou pesadamente sobre o volante. Ela passou os braços sob as axilas dele, agarrando o tecido de um casaco grosso e claramente caro. O homem era alto, de ombros largos e incrivelmente pesado, impossível de levantar. Vamos lá, querido. Me ajude, murmurava Juliana, apoiando os pés na lataria enlameada do carro. Ela o puxou para si com toda a força. Os músculos doíam com um esforço excessivo. Sua visão escureceu. Lentamente, centímetro por centímetro, ela foi retirando o corpo inerte dele pela janela quebrada. O fogo sob o capô se intensificava. O calor das chamas já aquecia suas costas de forma perceptível, contrastando com o vento gelado. Juliana deu um último puxão desesperado, perdendo o equilíbrio, e os dois caíram juntos na lama suja. O motorista a esmagou com seu peso. A moça conseguiu sair de debaixo dele com dificuldade. Agarrou-o pelo colarinho do casaco e, apoiando as botas na terra escorregadia, começou a arrastar o homem para cima do barranco, para longe do carro fumegante. Cada passo era dado com um esforço tremendo. A lama entrava em seus sapatos, o ar gelado queimava seus pulmões. Ela conseguiu arrastá-lo por uns 10 metros quando atrás dela ouviu-se um som alto e explosivo, como um tiro. Uma onda de ar quente a empurrou pelas costas, fazendo-a cair de joelhos. O tanque de combustível explodiu e o carro destroçado se transformou instantaneamente em uma fogueira enorme e rugidora. Só então os curiosos na beira da estrada se agitaram. Vários homens desceram o barranco, pegaram o motorista inconsciente pelos braços e o levaram para cima, para o acostamento. Juliana ficou sentada na lama. O peito subia e descia com dificuldade. Seu uniforme fino de algodão estava completamente encharcado e grudava em seu corpo, não a protegendo do vento cortante. Ela olhou para as próprias mãos. Estavam sujas de fuligem, óleo de motor e pequenas gotas de sangue dos cortes. Ao longe, cortando o ruído da rodovia, a sirene de uma ambulância se aproximava. Em seguida, surgiram as luzes piscantes de uma viatura da polícia. A palavra polícia funcionou como um choque elétrico. O coração começou a bater em sua garganta. Juliana sabia muito bem o que acontecia quando pessoas de uniforme começavam a fazer perguntas. Eles pediriam seus documentos, veriam o alvará de soltura. Começariam a vasculhar seu passado, a procurar motivos ocultos, a suspeitar. Para eles, ela sempre seria uma criminosa, mesmo que estivesse apenas de passagem. Ela não precisava de problemas, precisava apenas manter seu emprego e seu canto tranquilo e discreto. Aproveitando que toda a atenção da multidão estava voltada para os paramédicos do SAMU, inclinados sobre o motorista resgatado, Juliana se levantou silenciosamente. Tentando se manter na sombra das carretas estacionadas, ela subiu o barranco discretamente e caminhou rapidamente de volta para as portas do ponto do viajante. A porta de plástico pesada da lanchonete mal cedeu aos seus dedos dormentes e gelados. O som familiar do sininho de cobre acima da cabeça pareceu ensurdecedor para Juliana. Uma onda densa de ar quente, impregnada com os aromas espessos de comida assada, atingiu seu rosto. Esse cheiro caseiro e acolhedor misturou-se instantaneamente com o odor acre de queimado, borracha derretida e óleo de motor que a moça trazia em suas roupas encharcadas. Dona Teresa, que estava perto da fritadeira, deixou cair uma escumadeira de metal pesada. A ferramenta caiu no chão de cerâmica com um estrondo. A proprietária da lanchonete arregalou os olhos, examinando Juliana da cabeça aos pés. "Minha Nossa Senhora!" exclamou a mulher, correndo em direção à sua ajudante. "Você perdeu o juízo? Onde foi que você se meteu, sua maluca? E se tivesse explodido antes? E se tivesse te atingido?" "Tinha uma pessoa lá", disse Juliana com a voz rouca e quase inaudível. A garganta ardia com a fumaça inalada. Viva! Não podia deixar. Dona Teresa pegou um pano de algodão limpo, umedeceu-o com água quente da chaleira e começou a limpar apressada.
mas cuidadosamente, a fuligem da testa e das bochechas da moça. Nos movimentos bruscos e impulsivos da proprietária não havia raiva, mas uma preocupação profunda e genuína. Ele está vivo, eu vi pela janela, resmungou Dona Teresa, baixando a voz. Os paramédicos o colocaram na maca. Vá agora para o depósito, tire essa roupa imunda. Minha blusa de lã está pendurada sobre o aquecedor e no sofá tem uma calça de moletom, vista, e lave as mãos com sabão de coco. Rápido, Juliana sentiu e desapareceu atrás da porta cinza discreta. No cômodo apertado e sem janelas, cheirava a casca de cebola seca e a estopa empoeirada. A moça tirou o vestido estragado. Um calafrio finalmente percorreu seu corpo. Os dentes começaram a bater levemente. Ela abriu a torneira sobre a pia estreita. A água gelada queimou os cortes. A espuma espessa e marrom do sabão barato ardia impiedosamente nas feridas, mas Juliana esfregava a pele com persistência. A sabedoria popular diz: faça o bem e jogue-o na água. No caso dela, essa era a única decisão correta. O heroísmo não cabia em seu orçamento. De repente, as luzes azuis e trevosne de um giroflex cortaram a penumbra da lanchonete. As luzes da viatura da polícia pintaram o crepúsculo em tons frios e pulsantes. Juliana congelou perto da pia. O estômago se contraiu em um nó doloroso e apertado, e a respiração tornou-se curta e superficial. As silhuetas de dois homens com uniformes da polícia rodoviária se dirigiram diretamente para as portas do ponto do viajante. Fique quieta aí, sussurrou Dona Teresa para ela. A proprietária fechou rapidamente a porta do depósito, deixando apenas uma fresta estreita. O sininho tilintou. Os passos pesados e medidos de botas com solado de couro soaram pelo chão de cerâmica. Boa noite, disse uma voz grave e masculina. Polícia Rodoviária Federal. A senhora viu o acidente? Como não ver, meus filhos? Respondeu Dona Teresa com calma e fluidez, fazendo barulho com a louça. Fez um barulho tão grande que meus pastéis quase voaram da bandeja. Mal consegui segurar. E quem tirou o motorista? A senhora não reparou? O pessoal da ambulância disse que alguém arrastou o rapaz no último segundo, antes do tanque explodir. As testemunhas na rua estão confusas. Dizem que parece que foi uma mulher, mas ninguém conseguiu ver direito por causa da chuva e da fumaça. Juliana encostou as costas na parede fria de concreto do depósito. Os dedos cravaram-se com força nas bordas da pia. Se a proprietária a entregasse agora, um verdadeiro pesadelo começaria. Verificação de documentos, perguntas sobre sua ficha criminal. A suspeita de que ela entrou no carro não para salvar alguém, mas por ganância, para pegar a carteira ou objetos de valor. Para as pessoas de uniforme, ela sempre seria uma ladra. Um rótulo que nenhum sabão poderia limpar. Mas como eu ia enxergar, meu filho? A voz de Dona Teresa soava tão sincera e comum que Juliana ficou mentalmente impressionada. Olha a chuva que tá caindo. Não dá para ver um palmo na frente do nariz. Eu estava com a lanchonete cheia de caminhoneiros. O trânsito estava parado na rodovia. Eu estava servindo sopa, não tinha tempo para ficar olhando a estrada. Vocês deveriam perguntar aos motoristas. Eles têm aqueles aparelhos nos carros que filmam tudo. Câmeras de painel, corrigiu o segundo policial. Entendido. Desculpe o incômodo. Pode nos fazer um café? 2 pretos, sem açúcar. Estamos congelando nesse vento. Os 10 minutos seguintes pareceram uma eternidade para Juliana. Ela ouviu a máquina de café chiar, os policiais discutindo em voz baixa o preenchimento do boletim de ocorrência, o tilintar de moedas no pires de vidro do caixa. Somente quando a porta se fechou atrás deles e as luzes azuis desapareceram do lado de fora, Dona Teresa espiou no depósito. Foram embora, pode sair. Juliana entrou no salão iluminado. A proprietária estendeu-lhe silenciosamente uma caneca com chá quente e doce. Obrigada. Foi tudo que a moça conseguiu dizer. Beba, vamos. E vá para perto dos fornos. Lá é mais quente. E chega de heroísmo, entendeu? Não tenho quem trabalhe para mim. O resto do turno passou como se estivesse em uma névoa densa. A adrenalina foi deixando seu sangue aos poucos, deixando para trás um peso de chumbo em cada músculo. As pernas doíam como se Juliana tivesse corrido dezenas de quilômetros sem parar. À noite, voltando para casa, ela mal conseguia arrastar suas botas gastas. O caminho parecia interminável. Perto dos contêineres de lixo, ela, como de costume, tirou do saco os pastéis quebrados. O cachorro preto e manco foi o primeiro a se aproximar, cutucando delicadamente sua mão arranhada com o nariz úmido,
como se sentisse a dor contida que emanava da pessoa. Coma, peludo, coma, disse Juliana em voz baixa, acariciando o pelo áspero do animal. Hoje, nós dois estamos vivos. E amanhã? Amanhã será um novo dia. Em seu quarto frio e com corrente de ar, ela não conseguiu dormir por um longo tempo. Ficou deitada de costas, olhando para o teto amarelado, onde as sombras de um poste de luz dançavam. Diante de seus olhos, o rosto pálido e sem vida do jovem aparecia repetidamente. Quem era ele? Teria sobrevivido? Chegou ao hospital? Juliana afastava esses pensamentos. Virou-se de lado, puxando o cobertor áspero até o queixo. Vida alheia, regras alheias, ela fez o que pôde. Ajudou. A partir daí que o destino decidisse. O importante era permanecer na sombra, não chamar a atenção. 5 dias depois, a chuva finalmente deu uma trégua em Belo Horizonte. Os serviços de limpeza urbana não davam conta. As rodovias eram limpas com enorme atraso. A lanchonete trabalhava no limite, atendendo os motoristas presos no trânsito. Juliana sovava a massa como de costume. O cheiro de baunilha e canela enchia o espaço, suplantando qualquer lembrança trevosna. O acidente parecia um sonho ruim e distante. Na quinta-feira, perto do meio-dia, o sininho acima da porta tilintou com uma nitidez particular. Juliana estava limpando as mesas vazias no salão. Entrou um homem, alto e vestido com um casaco de cachemira impecavelmente cortado, que parecia completamente deslocado entre as jaquetas sujas de óleo dos caminhoneiros. Em sua testa, um pouco acima da sobrancelha direita, havia uma cicatriz recente, cuidadosamente coberta com um curativo. O homem se apoiava em uma bengala leve, mancando da perna esquerda. Ele parou no meio do salão. Seu olhar atento e penetrante percorreu os clientes, deslizou por Dona Teresa atrás do caixa e se fixou em Juliana. A moça congelou com o pano úmido nas mãos. Era ele, o motorista do carro preto, e ele estava olhando diretamente para ela. O pano úmido caiu dos dedos enfraquecidos de Juliana e bateu no linóleo com um baque surdo. O som do sino da porta ainda pairava no ar abafado da lanchonete, misturando-se ao zumbido da vitrine refrigerada. O homem caminhou lentamente em sua direção. O cheiro de seu perfume, sutil, com notas de cedro e um frescor gélido, suplantava inexoravelmente os aromas familiares da cozinha, de óleo de fritura e baunilha. Juliana deu um passo para trás, escondendo instintivamente as mãos cobertas de pequenos cortes nas costas. Uma corda invisível se esticou dentro dela, prestes a arrebentar de tensão. Ela estava acostumada a ser invisível. Uma sombra com o estigma da condenação. A atenção intensa de estranhos sempre lhe trazia apenas problemas. Olá. A voz do jovem soava um pouco rouca, mas surpreendentemente suave. Ele parou a 1,5 metros dela, sem invadir seu espaço pessoal. Meu nome é Rafael. Rafael de Almeida. Juliana permaneceu em silêncio, com o olhar fixo nas pontas de suas botas de trabalho gastas. O silêncio entre eles tornava-se denso, quase palpável. Em uma mesa próxima, um caminhoneiro tomava sua sopa ruidosamente. Do lado de fora, a rodovia suburbana zumbia monotonamente. Eu te procurei por 5 dias, continuou Rafael. A polícia deu de ombros. Disseram que a salvadora fugiu do local do acidente, mas um dos caminhoneiros que passava no momento me deu a gravação da câmera de painel dele. Só se via uma figura feminina com uma touca branca de cozinheira, correndo para cima do barranco. Eu percorri todos os cafés neste trecho da estrada. Você se enganou, disse Juliana em voz baixa, olhando por cima do ombro dele para a janela chuvosa. Eu só lavo o chão e faço pastéis. É melhor você ir embora. Chega de se esconder. Juliana ouviu-se a voz autoritária de Dona Teresa vinda do caixa. A dona da lanchonete secou as mãos com firmeza em uma toalha e foi para o salão. O rapaz quase gastou a sola do sapato te procurando. Sentem-se naquela mesa do canto. Vou trazer um chá para vocês. Você está no seu intervalo de direito? Vá. Discutir com Dona Teresa era inútil. Juliana sentou-se a contragosto na cadeira dura, no canto mais escuro do salão. Rafael sentou-se à sua frente, encostando a bengala cuidadosamente na mesa. Agora ela podia observá-lo mais de perto. Traços finos, pele pálida e uma rede quase imperceptível de vasos sanguíneos rompidos nos cantos dos olhos, consequência do forte impacto. O curativo branco na têmpora contrastava com seus cabelos escuros e curtos. Por que você fugiu? Perguntou Rafael em voz baixa. Quando 2 xícaras de chá preto fumegante foram colocadas à frente deles. O vapor subia em finas espirais.
aquecendo o rosto. Eu não gosto da polícia, respondeu a moça honestamente, envolvendo a xícara com os dedos gelados. E a polícia não gosta de gente como eu. Se eles descobrissem quem te tirou do carro, eu teria problemas. Poderiam achar que eu entrei no carro para pegar sua carteira. Rafael franziu a testa. Em seu olhar, passou um lampejo de genuína incompreensão. Quem te colocou essa bobagem na cabeça? Você salvou minha vida. Se arriscou. O carro explodiu 30 segundos depois que você me arrastou para o acostamento. Os médicos disseram que eu não tinha chance de sair sozinho, então você teve sorte e cortou Juliana. Ela se sentia desconfortável com aquela gratidão, não estava acostumada a ser bem tratada. O calor queimava mais que o frio. Rafael suspirou, passando o dedo indicador pensativamente pela borda do pires. Sabe, naquele dia eu nem deveria ter pego o carro. Tive uma briga. Ele é dono de um grara. O doutor Antônio Carlos é um homem complicado, acostumado a controlar tudo. Ele é dono de um grande centro médico em Belo Horizonte. A vida inteira dele é feita de contatos úteis, conhecidos de status, cálculo. Ele decidiu que eu deveria me casar com a filha de um sócio dele para fortalecer o império deles, por assim dizer. Juliana ouvia a voz monótona e embargada de Rafael. Em suas entonações, havia a dor profunda e antiga de alguém que por anos tenta se fazer ouvir por uma parede surda. Eu recusei, continuou ele, olhando diretamente nos olhos de Juliana. Disse que ia trancar a matrícula na faculdade de economia e estudar engenharia civil, como sempre quis. Meu pai ficou furioso, disse coisas terríveis. Eu saí de casa correndo, pulei no carro e dirigi pela estrada, sem rumo. Excedi a velocidade com raiva dele, de mim, de toda essa vida falsa. E então, a aquaplanagem, a derrapagem, o impacto e a escuridão. Ele se calou. Na lanchonete, a porta bateu, deixando entrar mais uma lufada de ar frio e clientes barulhentos. Mas na mesa deles, o tempo parecia ter parado. Você não imagina o que é acordar em um quarto de hospital e perceber que só está vivo porque uma pessoa completamente desconhecida não ignorou a desgraça alheia. Rafael cobriu os dedos trêmulos de Juliana com sua mão grande e quente. Eu quero te agradecer. Por favor, jante comigo hoje à noite. Apenas uma noite. Juliana puxou a mão bruscamente, como se tivesse tocado em uma chapa quente. O rosto foi inundado por um rubor intenso de vergonha. Ela olhou para sua blusa desbotada, para os dedos grossos e ásperos com as unhas quebradas, para as botas baratas e deformadas. Você está rindo de mim? Sua voz tremeu, revelando a mágoa cuidadosamente escondida. Onde vamos? Olhe para mim. Pareço uma mendiga, nem vão me deixar entrar na porta. E se deixarem, os clientes vão sair correndo. Eu não sou do seu mundo, Rafael. Esqueça essa história e siga sua vida. Você pagou sua dívida, agradeceu. Não devemos mais nada um ao outro. Ela começou a se levantar, mas Rafael a segurou pelo pulso, suavemente, mas com firmeza. Roupa é só tecido, Juliana. Você me deu algo imensuravelmente maior. Passo para te buscar às 7 da noite. Não aceito recusas. E não se preocupe com o vestido. Resolvemos isso no caminho. Confie em mim. Sou uma vez. Durante o resto do turno, Juliana não conseguiu se concentrar. A louça caía de suas mãos, a massa parecia desobediente e pegajosa. Dentro dela, dois sentimentos conflitantes lutavam: o medo habitual e salvador de novas pessoas e um pequeno e tímido broto de esperança de que ainda era possível encontrar calor humano nesta vida. Dona Teresa a liberou 1 hora mais cedo, enfiando alguns pães doces frescos no bolso de sua jaqueta. Vá se arrumar, ordenou a proprietária. Ele não parece ser um cara ruim, olha nos olhos, não desvia o olhar. E dá para ver que ele se encantou não só por causa do resgate. Pontualmente às 19, um táxi amarelo parou em frente ao prédio desgastado na periferia da cidade. Rafael a esperava na rua, apesar da chuva fina. Ele abriu a porta do carro para ela, sem prestar atenção, de forma tática, ao seu casaco velho e surrado. O carro partiu suavemente, levando Juliana para longe dos familiares prédios cinzentos em direção ao centro de Belo Horizonte, cintilante com luzes de neon. Dentro do carro, cheirava pinho e a um aromatizador de carro. O taxista dirigia em silêncio, ouvindo o murmúrio baixo do rádio. Eles pararam em um pequeno e aconchegante shopping center. Rafael pagou e conduziu Juliana para dentro com segurança. A luz suave das vitrines, a música baixa, o brilho dos tecidos caros. Tudo isso atordoou a moça, acostumada à austeridade severa da penitenciária e à lanchonete apertada. Não vamos entrar aqui, sussurrou Juliana, fincando os pés no piso liso. É muito caro, não terei como te pagar.
Você já me pagou tudo adiantado. Rafael sorriu. Seu rosto se iluminou por um instante com uma alegria sincera e desarmante. Isso não é um presente, é minha gratidão. Não me prive da oportunidade de fazer algo bom. Eles entraram em uma boutique clara de roupas femininas. A vendedora, avaliando com olhar o casaco caro de Rafael, imediatamente correu até eles. Mas o jovem pediu educadamente que ela não interferisse. Ele mesmo se aproximou das longas fileiras de cabides. Rafael não escolheu roupas extravagantes com strass ou decotes profundos. Suas mãos deslizavam com segurança pelos tecidos até pararem em um vestido sóbrio, mas incrivelmente elegante. Tecido encorpado, ombros cobertos, comprimento um pouco abaixo do joelho. Para combinar, Rafael escolheu sapatos de couro macio e sem salto alto. Experimente, por favor. Rafael estendeu o cabide para ela. Acho que essa cor vai combinar perfeitamente com seus olhos. No provador, Juliana olhou por um longo tempo para seu reflexo no espelho, sem coragem de tirar a blusa velha. A luz dourada das lâmpadas iluminava suavemente sua figura magra. Quando ela finalmente vestiu o vestido, o tecido se ajustou perfeitamente ao seu corpo, como se tivesse sido feito sob medida. A cor turquesa a transformou de uma maneira surpreendente. Lavou a marca do cansaço constante, destacou seu pescoço fino e sua postura orgulhosa. Juliana passou a mão suavemente pelo tecido liso, sentindo como um nó de gelo antigo se derretia profundamente dentro dela. Juliana afastou lentamente a cortina de veludo pesada do provador. O som abafado dos sapatos de couro novos no parquet liso pareceu-lhe muito alto naquele silêncio retumbante. Rafael se virou. Em seu olhar não havia um pingo de condescendência, superioridade ou pena, apenas uma admiração sincera e profunda, que fez as bochechas de Juliana arderem novamente. Ela não sabia o que fazer com suas mãos calejadas e cruzou os dedos sem jeito sobre o estômago. O tecido do vestido fluía por sua figura, pesado e nobre. Você está incrivelmente linda, Juliana disse Rafael simplesmente, aproximando-se. Ele não fez elogios teatrais e batidos, e essa franqueza calma removeu instantaneamente parte da tensão invisível que pairava no ar. A vendedora educada rapidamente embalou as roupas velhas de Juliana em uma sacola de papel da loja. Rafael estendeu um cartão de plástico liso para o pagamento. A rua os recebeu com um vento frio e cortante. O táxi amarelo levou os jovens rapidamente a uma viela tranquila e arborizada no centro histórico de Belo Horizonte. O restaurante tinha um nome modesto, sem letreiros de neon chamativos. Uma pesada porta de carvalho com puxadores de latão cedeu suavemente, deixando-os entrar na penumbra de um salão espaçoso. O ar ali estava impregnado com aromas sutis e aquecedores de carne assada, alecrim e café recém-coado, cheiros de aconchego e segurança absoluta. O pelo macio do carpete caro absorvia completamente o som dos passos. O maitre, em um terno rigoroso, os conduziu educadamente a uma mesa reservada perto de uma janela coberta por uma cortina pesada. Juliana sentou-se cuidadosamente no sofá macio. Uma ansiedade pegajosa ainda vivia dentro dela. Parecia-lhe que a qualquer momento alguém se aproximaria, a pegaria rudemente pelo ombro e a expulsaria para o frio, anunciando em voz alta para todo o salão sobre sua condenação. Ela escondeu reflexivamente suas mãos marcadas sob a toalha de mesa branca e engomada até ficar crocante. Rafael fez o pedido, poupando-a contato do longo estudo de um cardápio incompreensível. Quando o garçom colocou silenciosamente na mesa pratos com peixe assado quente e taças transparentes com suco de romã, o jovem se inclinou para frente. Fale-me de você, Juliana. Da verdadeira Juliana. Não daquela moça séria e fechada que se esconde atrás de sacos de farinha. Sua voz soava convidativa e suave. Nela não havia curiosidade ociosa. Juliana engoliu um pedaço do peixe tenro, cujo sabor lhe pareceu incrivelmente vivo e rico após longos anos de comida de presídio e macarrão sem gosto. Ela olhou por um longo tempo para a chama de uma pequena vela no centro da mesa. A chama se refletia suavemente nas facetas do cristal. Ela começou a falar lentamente, escolhendo as palavras com cuidado, como se estivesse pisando em gelo fino de primavera.
Ela não falou sobre Leandro, sobre a traição e o julgamento. Aquela ferida ainda estava muito inflamada para ser exposta. Mas ela falou sobre sua aldeia natal, Vila da Poeira, sobre os campos intermináveis cobertos por uma névoa matinal densa, sobre o cheiro de leite fresco, sobre sua mãe, que tanto amava cantar velhas canções folclóricas, até que a desgraça chegou à sua casa. Rafael ouvia sem interromper. Ele notava tudo, seus ombros tensos e levantados, como ela evitava olhar-lo diretamente nos olhos, e aquelas mãos calejadas, firmemente escondidas sob a mesa. Sabe, de certa forma nós somos muito parecidos, disse Rafael pensativamente, quando o garçom retirou os pratos vazios e colocou um bule de porcelana com chá de ervas na frente deles. Nós dois estamos tentando escapar dos roteiros que outras pessoas nos impuseram. Você fugiu do peso do passado para encontrar seu caminho honesto, e eu estou tentando fugir de um futuro que meu pai planejou para mim, minuto a minuto. Pela primeira vez em toda a noite, Juliana levantou os olhos diretamente para ele. Em suas íris escuras, os reflexos dourados da vela dançavam suavemente. Mas você tem escolha, Rafael. Você tem uma família, uma educação brilhante, um teto seguro sobre a cabeça e eu. Ela se interrompeu, engolindo o nó quente que subiu à sua garganta. Eu só tenho o dia de hoje e um quarto do qual posso ser expulsa amanhã. E este dia maravilhoso, ele respondeu calorosamente. Você salvou minha vida. Você me deu a chance de consertar tudo, de agir com consciência. Meu pai, Antônio Carlos, acredita sinceramente que o mundo é governado apenas por dinheiro, rigidez e contatos úteis. Ele tem certeza de que qualquer ato humano pode ser comprado ou trocado vantajosamente. Quando acordei no hospital e soube que fui resgatado por uma moça que não pediu recompensa, não filmou a desgraça alheia e nem sequer deixou seu nome, para mim isso se tornou a prova irrefutável de que meu pai está profundamente enganado. A sinceridade existe, a bondade não se vende. Essas palavras penetraram fundo na armadura que Juliana construiu tão cuidadosamente ao longo dos anos, defendendo-se da crueldade do mundo. De repente, ela sentiu uma vontade incontrolável de chorar, não de tristeza, mas de um sentimento há muito esquecido de compaixão humana. Ninguém nunca havia falado com ela com tanto respeito. Ninguém via nela uma pessoa capaz de nobreza. Para a impiedosa máquina estatal, ela era apenas um número de matrícula em um uniforme. Para os empregadores, um problema. Para Dona Teresa, uma mão de obra confiável, e somente Rafael viu nela uma alma viva. Eles conversaram por mais 2 horas. Discutiram os livros que Juliana lia secretamente na modesta biblioteca da penitenciária para se distrair da cinzenta e opressiva rotina. Rafael falava com um entusiasmo genuíno sobre projetos de pontes e edifícios, sobre a resistência dos materiais e a grandeza da arquitetura, sobre aquilo que realmente inflamava seu coração, em contraste com as secas tabelas econômicas nos relatórios de seu pai. Quando saíram do restaurante, a chuva já havia parado completamente. A noite de Belo Horizonte brilhava à luz dos postes amarelos. O ar tornou-se frio e cristalino. Rafael a levou até a porta do velho prédio na periferia. O carro parou suavemente em frente à entrada escura. Obrigada por esta noite, disse Juliana sinceramente, apertando com cuidado contra o peito a sacola de papel com suas roupas velhas. No vestido novo, ela se sentia uma pessoa completamente diferente. Corajosa, com pleno direito a uma vida normal. Eu que agradeço, Juliana. Rafael saiu do carro e abriu galantemente a porta para ela. Amanhã terei uma conversa difícil com meu pai. A definitiva. Direi a ele que estou me transferindo para a faculdade de engenharia e saindo de seus negócios. Graças a você, finalmente entendi que não se pode ter medo de viver a própria vida. Ele acompanhou até a pesada porta de metal da entrada. Posso te ligar? Perguntou Rafael em voz baixa, quando Juliana já havia pegado na maçaneta gelada. Ela parou por um segundo. Uma voz interior gritava sobre o perigo. Exigia que ela batesse a porta imediatamente e voltasse para sua concha segura e surda de solidão. Mas o calor que se espalhava em seu peito era mais forte que o medo arraigado. Eu não tenho telefone, respondeu ela simplesmente, olhando para os raros flocos de chuva que caíam do telhado. Eu trabalho na lanchonete das 6 da manhã às 6 da tarde. Rafael sorriu largo e calorosamente. Eu sei o caminho. Boa noite, Juliana. Ela entrou na portaria escura e com cheiro de mofo. Mas pela primeira vez em muitos anos, aquela escuridão não a assustava mais. Subindo os degraus de concreto lascados para seu andar,
Juliana se pegou com um leve e quase imperceptível sorriso nos lábios. Naquela noite, ela não ganhou apenas um vestido bonito. Ganhou algo muito mais valioso. Uma frágil esperança de que, após o inverno mais longo e rigoroso, a primavera inevitavelmente chega. O inverno em Belo Horizonte foi longo e chuvoso. Nos 3 meses que se passaram desde o terrível acidente na estrada, a vida de Juliana mudou de forma sutil, mas fundamental. Ela ainda chegava às 6 da manhã na cozinha quente do ponto do viajante. Mas agora os sacos pesados de farinha pareciam leves, e o calor do óleo fervente não queimava mais sua pele. Dentro dela, uma flor frágil e tímida de confiança desabrochou. Rafael tornou-se parte integrante de seus dias. Ele a esperava depois do trabalho, enrolado em um cachecol quente, e eles caminhavam por longos períodos pelas alamedas encharcadas do parque da cidade. Rafael nunca lhe perguntava sobre a prisão, poupando suas feridas não cicatrizadas, mas sempre segurava firmemente sua mão calejada em sua mão quente, como se transmitisse parte de sua própria confiança. Naquela noite de março, eles estavam sentados em uma pequena cafeteria no centro da cidade. Do lado de fora, uma chuva fina e persistente caía. Juliana Rafael olhou-a seriamente por cima da xícara de cappuccino quente. Neste sábado é o aniversário da minha mãe, 55 anos. Só estarão a família e alguns amigos próximos. Quero que você vá comigo? O pedaço de bolo instantaneamente se tornou seco e sem gosto. Juliana o engoliu com dificuldade, bebendo um gole de água. Um nó espinhoso de pânico se instalou em sua garganta. Rafael, não. Ela empurrou o prato bruscamente. O som da porcelana contra o vidro da mesa soou muito alto. Seus pais, eles são de outro mundo. Eu sou uma ex-detenta, trabalho como ajudante de cozinha. Seu pai é dono de um centro médico. Ele convive com secretários de saúde e diretores de hospitais. O que eu vou dizer a eles? Você vai dizer que é a mulher que eu amo. Rafael disse isso com firmeza, sem sombra de dúvida. Minha mãe, Margarida, é uma pessoa incrivelmente iluminada. Você vai gostar dela. Meu pai terá que aceitar minha escolha. Eu já provei a ele que tomo minhas próprias decisões quando saí da faculdade dele. Juliana, por favor, é muito importante para mim. Ela queria recusar. Queria se esconder em seu quarto com corrente de ar, trancar a porta frágil e nunca mais cruzar com o mundo do dinheiro e do poder alheio. Mas o olhar de Rafael era tão caloroso e suplicante que ela cedeu. No sábado à noite, os portões maciços de ferro de um condomínio fechado se abriram silenciosamente para o carro de Rafael. Os pneus sussurravam suavemente no asfalto perfeitamente limpo. A mansão de 2 andares da família Almeida era imponente. As janelas altas e arqueadas brilhavam com uma luz dourada e quente. Na entrada principal, fileiras rigorosas de ciprestes em enormes vasos de cerâmica estavam alinhadas. Juliana ajeitou a gola do mesmo vestido que Rafael lhe comprara no primeiro encontro. O tecido gelava agradavelmente sua pele, mas por dentro tudo tremia com um mau pressentimento. Uma empregada uniformizada abriu a porta e pegou silenciosamente seus casacos. O hall espaçoso recebeu Juliana com um cheiro de cera de abelha, usada para polir o caro parquet de carvalho, e um aroma sutil de pato assado. Na sala de estar, perto de uma enorme lareira de mármore, estava Dona Margarida, uma mulher esguia, com um penteado impecável de cabelos grisalhos. Ela parecia quase transparente em seu caro terno de seda. Em seus movimentos havia um nervosismo contido, como se estivesse constantemente esperando uma repreensão. Mãe, conheça a Juliana. Rafael abraçou suavemente os ombros da mãe. Dona Margarida sorriu timidamente, revelando dentes pequenos e perfeitos. Olá, querida. O Rafael falou tanto de você. Entre, sente-se. Juliana mal teve tempo de assentir quando, do escritório ao lado, ouviu-se uma voz grave e retumbante, que fez os pingentes de cristal do lustre maciço tremerem. E aqui está o nosso rebelde. E não está sozinho. Antônio Carlos de Almeida revelou-se um homem grande e corpulento. O terno importado caro caía-lhe perfeitamente, enfatizando seu status e autoridade. Em seu olhar pesado e perscrutador, lia-se o hábito de avaliar as pessoas como mercadorias. Ele olhou para Juliana como se ela fosse uma mancha irritante em seu tapete perfeito. O jantar transcorreu em uma atmosfera opressiva. Juliana tentava não levantar os olhos do prato. Os talheres de prata pareciam incrivelmente pesados e desajeitados. Dona Margarida tentava manter uma conversa trivial sobre o tempo e as estreias teatrais. Rafael sorria calorosamente para Juliana,
mas Antônio Carlos permanecia em silêncio. Ele comia devagar, lançando olhares curtos e dissecadores para a convidada de vez em quando. Nesses olhares havia um desprezo gelado de um homem que na infância usou roupas doadas em uma aldeia pobre e faminta, e agora, tendo chegado ao topo, não suportava organicamente o cheiro da pobreza alheia. Perto da sobremesa, Rafael se inclinou para a mãe. Mãe, eu trouxe aquela coleção de discos raros que você pediu. Vou pegar no carro enquanto tomamos o café. Eu te ajudo a trazer a sobremesa da cozinha, Rafa. Dona Margarida levantou-se apressadamente, claramente feliz com a oportunidade de deixar a aura pesada do marido. A porta da sala de jantar se fechou firmemente. Juliana ficou a sós com o dono da casa. O silêncio tornou-se ensurdecedor. Ouvia-se apenas o tic-tac monótono de um enorme relógio de pêndulo no canto da sala. Antônio Carlos dobrou o guardanapo de linho branco. Ele não rodeou o assunto. Lentamente, com prazer, tomou um gole de vinho tinto encorpado de uma taça de cristal e se inclinou para frente. Então, Juliana, como é mesmo? Ah, sim, da Silva. Sua voz soava baixa, mas naquele silêncio havia a ameaça de uma laje de concreto caindo 24 anos. Natural de Vila da Poeira. A moça congelou. Tudo dentro dela gelou. A respiração ficou presa num nó apertado, impedindo-a de inspirar profundamente. Eu costumo saber quem meu filho traz para minha casa, continuou o Dr. Almeida, observando a reação dela com um prazer sádico. O serviço de segurança do meu centro médico é impecável. Eu levantei a sua ficha. Artigo por roubo qualificado em associação criminosa. 3 anos em regime fechado. Foi solta há 4 meses. Juliana agarrou a borda da mesa pesada de carvalho. Sua cabeça zumbiu. O cômodo girou diante de seus olhos. Todos os seus piores pesadelos, dos quais ela tentava fugir, estavam agora sentados à sua frente em um terno italiano caro. Eu não sou culpada, sussurrou ela com os lábios secos, quase inaudivelmente. Fui enganada. Não roubei nada. O Rafael sabe do acidente. Eu o salvei. Cálice interrompeu Antônio Carlos bruscamente. O metal, em sua voz, cortou seus nervos. Não me importam suas historinhas sobre resgate e injustiça. Você é uma criminosa marcada, lixo da sarjeta. Meu filho, por sua causa, abandonou uma faculdade de prestígio, entrou em conflito com pessoas respeitáveis. Você o está puxando para o fundo, para o seu pântano. Ele se levantou e se inclinou sobre a mesa, apoiando-se nela com seus grandes punhos. E agora me escute com atenção, garota. Você vai se levantar agora mesmo, pegar seus trapos baratos e desaparecer da vida do meu filho para sempre. Escreva para ele que encontrou outro, que se mudou para outra cidade. Não me importa. O Rafael toma as próprias decisões. Juliana tentou endireitar as costas, lutando contra o pânico crescente. Você não pode mandar nele. Antônio Carlos sorriu. Naquele sorriso não havia um pingo de calor, apenas um cinismo nu e calculista. Nele eu não posso. Mas em você sim. Você sabe como funciona nosso sistema de justiça? Sabe como é fácil para uma ex-presidiária encontrar um pacotinho com uma substância ilícita no bolso do casaco durante uma revista de rotina na rua? Ou quão rápido podem te acusar de um desfalque naquela espelunca imunda onde você faz seus pastéis? Eu tenho contatos em todos os lugares. Na polícia, nos tribunais, no Ministério Público. Se você não terminar com o Rafael até amanhã, eu te garanto, você voltará para a cadeia. E desta vez eu me certificarei de que você pegue a pena máxima, entendeu? Um terror animalesco e paralisante inundou a consciência de Juliana. O som da tranca da cela, que a acordava à noite, soou em seus ouvidos com uma clareza ensurdecedora. Ela se lembrou do frio das paredes de concreto da cela, das revistas humilhantes, da solidão infinita e da absoluta impossibilidade de provar sua inocência para as pessoas de uniforme. Antônio Carlos estava certo. Contra um homem como ele, ela não tinha a menor chance. Uma palavra dele, uma ligação e sua vida frágil e recém-iniciada seria esmagada em pó. Ela não se lembrava de como saltou da cadeira. Não se lembrava de como derrubou a cadeira pesada, que caiu no parquet com um estrondo. Uma névoa turvava sua visão. Juliana correu para o hall, ignorando o grito assustado da empregada. Pegou seu casaco fino do cabide, sem sequer tentar vestir as mangas. Jogou-o sobre os ombros e correu para a rua. O vento gelado de março bateu em seu rosto, mas ela não sentia frio. Ela corria pela alameda escura do condomínio, tropeçando nos trechos escorregadios,
sufocando com as lágrimas e a humilhação. Os portões de ferro luxuosos pareciam os portões do inferno, dos quais ela milagrosamente escapara. Nesse mesmo momento, na casa dos Almeida, Rafael, ao ouvir o barulho dos móveis caindo, entrou correndo na sala de jantar com os discos nas mãos. Dona Margarida estava paralisada na porta da cozinha com uma bandeja cheia de taças de cristal. "Onde está a Juliana?" A voz de Rafael tremeu ao ver a cadeira vazia e o rosto satisfeito e completamente calmo do pai. Antônio Carlos espetou um pedaço de carne suculenta no garfo, impassível. Sua namoradinha revelou-se uma pessoa extremamente mal educada. Levantou-se sem se despedir e fugiu. "Eu te avisei, Rafael. Não traga garotas da rua com passado criminoso para casa. Elas não sabem se comportar em sociedade." Os discos caíram das mãos de Rafael com um estalo seco. As capas de papelão se espalharam pelo parquet. "O que você disse a ela?" Rafael deu um passo em direção ao pai. Seu rosto empalideceu e em seus olhos brilhou uma fúria que Antônio Carlos nunca antes vira em seu filho dócil. "Responda, o que você fez com ela?" "Eu protegi minha família da sujeira", cortou Almeida mais velho, jogando o garfo no prato. "Eu levantei a ficha dela. Sua preciosa e modesta garota cumpriu 3 anos por roubo. Ela é uma golpista. Eu apenas expliquei a ela que não há lugar para ela em minha casa e aconselhei que desaparecesse por bem, para o próprio bem dela." O ar na espaçosa sala de jantar tornou-se subitamente pesado, viscoso, completamente impróprio para respirar. Rafael olhava para o pai como se o visse pela primeira vez na vida. O terno caro, a postura impecável, o tom de voz autoritário e confiante. Tudo isso, de repente, pareceu ao rapaz uma decoração de teatro barata, por trás da qual se escondia um vazio assustador e profundo. "Você ameaçou." Rafael não perguntou, afirmou. Sua voz soava anormalmente calma, ressoando nas paredes cobertas de pinturas de paisagens originais. "Você intimidou uma pessoa que passou por um verdadeiro inferno. Uma moça que tirou seu único filho de um carro em chamas com as próprias mãos. Se não fosse pela Juliana, pai, você não estaria sentado nesta mesa luxuosa, com uma taça de vinho de colecionador, mas encomendando uma lápide de granito para mim." Antônio Carlos torceu os lábios com desdém. Ele estava acostumado a vencer qualquer negociação, a pressionar os oponentes com sua autoridade e recursos. "Deixe de lado esse sentimentalismo juvenil barato, Rafael. Garotas como essa não fazem nada de graça." Ela descobriu de quem era o carro, percebeu que poderia tirar uma boa compensação do filhinho de papai pelo heroísmo e depois se agarrar à nossa família para garantir um futuro confortável. "Eu apenas acelerei o processo de desmascará-la. Dei a entender que nesta casa ela não ganharia nada." O som de cristal se quebrando rasgou o silêncio tenso. Dona Margarida, parada na porta com a pesada bandeja de prata, não conseguiu se equilibrar. As delicadas taças com a sobremesa aerada se estilhaçaram. O creme doce se misturou com os cacos afiados no parquet de carvalho polido. A mulher deslizou lentamente pela moldura da porta, agarrando convulsivamente a gola de sua blusa de seda, com os dedos cheios de anéis caros. "Mãe!" Rafael correu até ela, esquecendo-se do pai. O rosto de Dona Margarida adquiriu um tom cinzento assustador. Uma dor aguda, como uma agulha em brasa, atravessou o lado esquerdo de seu peito, irradiando uma queimação para o ombro. Longos anos de vida com um marido déspota, a supressão constante de seus próprios desejos, o medo eterno de dizer uma palavra a mais para não provocar sua ira, tudo isso se fundiu em um ataque físico avassalador. Ela olhava para o marido com os olhos arregalados, cheios de uma tristeza indizível. Pela primeira vez em 30 anos de casamento, em seu olhar não havia submissão habitual, mas uma condenação profunda e absoluta. "Antônio, o que você fez?" sussurrou ela, quase inaudivelmente, buscando o ar de forma intermitente. "Você expulsou o anjo da guarda do nosso menino. Você esmagou uma alma viva por causa da sua arrogância." "Pare com essa histeria." Margarida rosnou ao Almeida mais velho, mas não se levantou da cadeira. Ele apenas fez uma careta de nojo, olhando para a sobremesa estragada a seus pés. "Chame uma ambulância para ela, já que ela quer tanto fazer esse drama para nós." Rafael levou a mãe cuidadosamente para o sofá macio e discou rapidamente o número da emergência do telefone de casa. Enquanto os longos bipes soavam, ele tomou sua decisão final. As pontes foram queimadas. A base sobre a qual sua vida próspera foi construída estava completamente podre. Esperando a chegada dos médicos da clínica particular do pai, que chegaram em 15 minutos, curvando-se respeitosamente ao dono da casa,
Rafael se certificou de que não havia risco iminente para a vida da mãe. O médico aplicou uma injeção de um forte sedativo e prescreveu repouso físico e emocional completo. O jovem subiu para seu espaçoso quarto no segundo andar. Ele não fez grandes malas, apenas pegou uma bolsa esportiva, jogou nela alguns suéteres, um jeans, documentos e aqueles mesmos projetos de pontes que Juliana havia examinado com tanta atenção no restaurante. Olhando para os caros gadgets eletrônicos presenteados pelo pai, as chaves de um espaçoso apartamento no centro de Belo Horizonte, ele deixou tudo sobre a escrivaninha. Quando Rafael desceu, Antônio Carlos ainda estava sentado na sala de jantar. Ele terminava o vinho lentamente, sem pressa. "Aonde você vai a essa hora da noite?" perguntou Almeida, sem sequer virar a cabeça. "Vai procurar sua criminosa fugitiva pelas ruas?" Rafael parou na porta. A bolsa pesava em seu ombro, mas de repente sentiu uma leveza surpreendente na alma. As ilusões ruíram completamente, deixando para trás uma clareza cristalina. "Eu vou construir minha própria vida", respondeu o filho com firmeza. "Você pode comprar juízes, pode intimidar uma moça frágil, pode fazer a mamãe se calar por anos, mas não pode me forçar a te respeitar. Nesta casa enorme e rica, você ficou completamente sozinho. E o mais assustador é que você nem percebe o quão pobre você é." A pesada porta de entrada se fechou com um baque surdo, separando Rafael do passado. O motor do carro rugiu. Os faróis brilhantes varreram a fachada impecável da mansão, e o carro desapareceu na densa neblina da noite. Antônio Carlos ficou sozinho na sala de jantar vazia. Ele se serviu de mais uma taça, tentando apreciar o sabor encorpado do velho Bordeaux. Mas o líquido de repente lhe pareceu azedo, com gosto de metal enferrujado. Uma quietude opressiva e mortal tomou conta da casa, quebrada apenas pelo choro baixo e angustiado de Dona Margarida, vindo do quarto no segundo andar. Sua esposa, que sempre flutuava pela casa como uma sombra leve e agradável, adoeceu. No dia seguinte, a enorme mansão se transformou em uma cripta fria e vazia. Os empregados andavam na ponta dos pés, com medo de fazer o menor ruído. Dona Margarida recusava-se categoricamente a comer, passava horas olhando para um ponto fixo na parede e, quando o marido aparecia, simplesmente se virava para a janela, apertando firmemente os lábios pálidos. Sua reprovação silenciosa era mais terrível e destrutiva do que qualquer grito. Antônio Carlos se enfurecia. Ele gritava com as empregadas, demitia o jardineiro pela menor falha, exigia de seus subordinados no centro médico resultados impossíveis. Ele tentava desesperadamente provar a si mesmo que havia agido da única maneira correta, que havia preservado o alto status da família, que com um movimento cirurgicamente preciso havia removido uma ameaça da vida do filho. Mas todas as noites, ao retornar à sua luxuosa mansão, ele se deparava repetidamente com a parede impenetrável e surda da solidão absoluta. Ninguém mais o recebia na porta. Ninguém se interessava em como havia sido o seu dia. O eco de seu próprio orgulho, inabalável, ricocheteava impiedosamente nas pessoas mais próximas, destruindo lenta, mas seguramente o império que ele construiu com tanto esmero por décadas. Ele ainda não sabia que aquele colapso pessoal era apenas o começo de uma avalanche avassaladora que em breve soterraria toda a sua realidade confortável e familiar. O vento cortante de março varria a neve suja pelas margens das estradas, misturando-a com óleo e areia. Juliana apertou as abas de seu velho casaco de meia estação, apressando o passo. Um amanhecer pálido e tímido surgia sobre Belo Horizonte. Faltava menos de meia hora para o início de seu turno no ponto do viajante. A crise de choro noturna, após fugir da luxuosa mansão dos Almeida, drenara todas as suas forças, deixando apenas um vazio retumbante e ecoante por dentro. Ela tinha certeza o conto de fadas terminara antes mesmo de começar. A realidade cruel, com cheiro de sabão de presídio e desesperança, mais uma vez reivindicava com autoridade seus direitos sobre o destino dela. No cruzamento conhecido, onde os caminhões pesados sempre buzinavam no semáforo, ela parou bruscamente. Um medo pegajoso e paralisante instantaneamente travou sua espinha. No acostamento, bem em frente à entrada da lanchonete, estava o carro familiar. Os faróis estavam apagados. O para-brisa estava coberto por uma fina camada de geada matinal. A porta clicou suavemente, liberando o motorista para a umidade crua da manhã de primavera. Rafael caminhou em sua direção. Sombras profundas marcavam seus olhos, e sua pele tinha um tom acinzentado e doentio de uma noite sem dormir. O caro casaco de caxemira estava amassado, os cabelos desgrenhados.
Ele não se parecia em nada com o herdeiro impecável do império médico que seu pai queria que ele fosse. Rafael, a voz de Juliana tremeu, quebrando-se em um sussurro rouco. O que você está fazendo aqui? O jovem balançou a cabeça negativamente. Ele se aproximou, sem se importar com o barulho da carreta que passava, e pegou delicadamente suas mãos congeladas, escondidas em luvas de lã grossa. Eu saí de casa, Juliana, para sempre. Suas palavras soaram abafadas, mas incrivelmente firmes, como pregos sendo martelados em madeira seca. Deixei as chaves, os cartões de crédito, os documentos do apartamento. Não tenho mais nenhuma relação com os negócios do meu pai ou com o dinheiro dele. E não vou a lugar nenhum sem você. A garganta de Juliana se fechou em um espasmo duro e arranhado. Ela tentou soltar as mãos, dar um passo para trás, escondendo-se instintivamente em sua concha de vulnerabilidade. Você não entende o que está fazendo, quase gritou ela, sentindo o desespero queimar sua laringe. Ele vai te destruir, vai te privar do futuro. Por causa de quem? De uma garota com ficha na polícia. Você não pode estragar sua vida. Vá embora, Rafael, por favor. Apenas finja que nunca nos conhecemos. Minha vida só ganhou sentido ontem. Rafael se inclinou para frente, olhando diretamente em seus olhos dilatados de pânico. Sabe qual é o maior problema do meu pai? Ele acha que tudo neste mundo se vende ou se aluga. Mas minha liberdade e meus sentimentos ele não pode comprar. Juliana, me escute. Vamos começar do zero, juntos. Será difícil, eu sei, mas eu te prometo, ninguém nunca mais ousará te ameaçar na minha presença. A sabedoria popular não erra. Onde a corda é fina, ela arrebenta. A armadura que Juliana construiu por anos se desfez em pó, sob a força daquela sinceridade absoluta e sacrificial. Ela encostou a testa no tecido áspero de seu casaco, inalando o cheiro misturado de gasolina, do frio da noite e de um sutil perfume de cedro. Pela primeira vez na vida, alguém a escolheu. Pela primeira vez, alguém sacrificou o próprio bem-estar apenas para estar ao seu lado. 2 semanas depois, eles se mudaram. O apartamento alugado de um quarto ficava no 5º andar de um prédio padrão na periferia mais distante de Belo Horizonte, onde a cidade se fundia suavemente com a zona industrial cinzenta. O lugar os recebeu com um cheiro de poeira velha, papel de parede cor de mostarda desbotada se descolando das paredes e manchas de ferrugem no esmalte da banheira de ferro fundido. O aluguel era de R$ 1.000, uma quantia que parecia enorme para Juliana, mas Rafael pagou com confiança a proprietária por 2 meses adiantados, gastando suas modestas economias de estudante. Era um espaço minúsculo e desgastado, mas para eles transformou-se instantaneamente na fortaleza mais segura do mundo. Eles limparam as janelas até ficarem cristalinas, esfregaram o velho parquet com escovas duras. Juliana comprou cortinas de chita baratas, mas coloridas, na feira, e o quarto imediatamente se encheu de um aconchego caseiro e quente. A vida deles era construída de pequenas coisas simples e tangíveis. Rafael transferiu-se para o curso à distância da faculdade de engenharia e conseguiu um emprego como ajudante de mestre de obras em uma pequena construtora. Ele voltava das obras tarde da noite, as mãos ficaram ásperas com pó de tijolo. Manchas de cimento impregnaram seus jeans. Juliano esperava na porta. Ela colocava na mesa de cozinha desgastada um prato fundo com um feijão tropeiro quente e espesso. Cortava o pão macio que ela mesma assava na lanchonete. Eles jantavam sob a luz de uma lâmpada fraca sob um abajur amarelo, ouvindo o zumbido monótono da geladeira velha. Rafael comia comida simples com apetite, falando sobre tipos de concreto e operadores de guindaste teimosos. E Juliana o ouvia, apoiando a bochecha na mão. Nesses momentos, ela sentia fisicamente como as velhas feridas internas cicatrizavam. Ali, não era preciso fingir, não era preciso esperar por uma armadilha. Eles dividiam um cobertor fino, adormecendo ao som da chuva de primavera batendo no parapeito de metal, e esse sentimento de união era mais forte do que qualquer juramento. Enquanto isso, enquanto os jovens construíam sua felicidade tranquila e transparente no velho prédio, nuvens negras e pesadas se acumulavam sobre o império de mármore de Antônio Carlos de Almeida. O final de abril em Belo Horizonte foi abafado e anormalmente quente. No espaçoso escritório do proprietário do centro médico, revestido com painéis de mogno, o ar-condicionado zumbia incessantemente. Antônio Carlos sentava-se em uma poltrona de couro profunda,
girando mecanicamente uma caneta tinteiro cara entre os dedos. Externamente, ele permanecia o mesmo senhor da vida inabalável, mas por dentro, uma ansiedade exaustiva se espalhava lentamente, como ferrugem. Após a saída de Rafael e o grave ataque de Margarida, a casa morreu completamente. A esposa se recuperava lentamente, mas se transformou em uma sombra silenciosa. Ela passava os dias sentada em uma poltrona na varanda envidraçada, com os ombros cobertos por um xale de lã, e olhava para o jardim com um olhar fixo e apagado. A todas as tentativas do marido de iniciar uma conversa, ela respondia apenas com breves acenos de cabeça, isolando-se completamente dele por um muro de indiferença gelada. Almeida tentava abafar esse sentimento de culpa com um controle total sobre os negócios. Ele iniciou novas compras em grande escala de equipamentos importados, confiando a condução de transações multimilionárias a seus parceiros de longa data. Ele estava absolutamente seguro de sua invulnerabilidade, pois sua agenda de contatos estava repleta de números de secretários, promotores e deputados influentes. A catástrofe desabou na terça-feira, exatamente às 10 da manhã. Primeiro, ouviu-se um grito alto e indignado da secretária na recepção. Em seguida, a pesada porta de carvalho do escritório se abriu com um estrondo, batendo a maçaneta de latão na parede. No limiar, estavam 4 homens, em ternos sóbrios e discretos. Atrás deles, surgiram homens fortes com máscaras e uniformes camuflados com insígnias de agências especiais. Almeida, Antônio Carlos. Secamente, sem a menor entonação, perguntou um homem alto e de rosto liso, mostrando um distintivo aberto. Polícia Federal, temos um mandado de busca e apreensão de documentos financeiros. Peço que se afaste da mesa e não toque no computador. Antônio Carlos levantou-se lentamente. O ar no escritório de repente ficou incrivelmente rarefeito. Vocês enlouqueceram? Seu barítono retumbante falhou levemente. Vocês têm noção de onde estão? Vou fazer uma ligação e todos vocês serão exonerados a bem do serviço público. O delegado nem sorriu. Ele fez um sinal para seus homens e eles imediatamente começaram a remover os discos rígidos dos computadores, colocando metodicamente pastas de contabilidade das prateleiras em sacos plásticos. Ligue para quem quiser. Cidadão Almeida respondeu calmamente o chefe da equipe, pegando uma folha de depoimento em branco. Só que duvido que seus protetores queiram atender. Foi descoberto um esquema de desvio de verbas públicas em grande escala através de suas contas. Seus parceiros compraram equipamentos estrangeiros sucateados pelo preço de lançamentos de última geração, e a diferença foi desviada para empresas de fachada. E todos os contratos foram assinados por você. Antônio Carlos pegou o celular da mesa. Os dedos, sempre conhecidos pela precisão cirúrgica, tremiam traiçoeiramente. Ele discou o número do vice-prefeito, com quem havia bebido conhaque em um clube de campo fechado há apenas uma semana. Bipes longos. O assinante não atende. Ele rolou apressadamente a lista de contatos, escolhendo o nome do secretário de Segurança Pública da cidade. A chamada foi completada. Clique. Gabinete, bom dia. Soou a voz fria do ajudante de ordens. Me passe para o secretário urgente, é o Almeida. O senhor secretário está em reunião e mandou avisar que para o senhor Antônio Carlos ele não está e não estará. Até logo. Os bipes curtos atingiram seus tímpanos como um toque de finados doloroso. O telefone escorregou de seus dedos enfraquecidos e caiu com um baque surdo no tapete persa felpudo. O som pesado e surdo do telefone caindo no tapete pareceu ensurdecedor para Antônio Carlos. Naquele exato momento, o muro invisível mais sólido que o protegia do mundo real por décadas desmoronou. O delegado continuava a dar ordens curtas e secas a seus subordinados. Os homens de uniforme apreendiam pastas com relatórios financeiros, discos rígidos, pendrives. No ar pairava o cheiro seco e empoeirado de papel remexido e do plástico aquecido das copiadoras trabalhando no limite. O dono da clínica afundou lentamente em sua luxuosa poltrona de couro. Pela primeira vez na vida, sentiu uma impotência absoluta e paralisante. Aqueles mesmos parceiros influentes, com quem dividia lucros e relaxava em resorts exclusivos, simplesmente o transformaram em bode expiatório. Eles lhe apresentaram contratos fictícios para assinar, conhecendo sua autoconfiança ilimitada e seu hábito de confiar nos seus. Agora, com o cheiro de uma investigação em larga escala no ar, eles cortaram instantaneamente todos os laços, deixando sozinho com a impiedosa máquina estatal. 3 horas depois,
Antônio Carlos estava sentado em uma cadeira de madeira dura no gabinete do delegado. A luz forte e impiedosa de uma lâmpada fluorescente batia diretamente em seus olhos, fazendo semicerrar a vista. O gabinete era apertado, abafado, com a tinta das paredes descascando e um cheiro persistente de café solúvel barato e poeira velha. Assine o termo de depoimento, cidadão Almeida. O delegado empurrou as folhas de papel escritas em sua direção. A voz do funcionário soava monótona, entediada, sem um pingo de compaixão ou regozijo. Para ele, o ex-senhor da vida era apenas mais uma marca em uma longa lista de crimes econômicos resolvidos. Antônio Carlos pegou uma caneta de plástico barata. A pena de metal de sua própria e cara Parker ficara sobre a mesa na clínica. Os dedos não obedeciam bem. Ele olhou para a janela com grades, atrás da qual o crepúsculo da primavera de Belo Horizonte se adensava. Foi ali, naquele gabinete oficial com cheiro de medo alheio, que uma epifania terrível e penetrante o atingiu. De repente, ele se lembrou da figura magra e tensa de Juliana em sua própria sala de jantar luxuosa. Lembrou-se de como lhe atirou com desdém palavras sobre sua ficha criminal, sobre sua insignificância diante do sistema. Naquela época, ele tinha certeza de que tinha o direito absoluto de decidir o destino dos outros. Agora, ele próprio estava no lugar daquela garota, esmagado, sem voz, culpado sem culpa, porque fora enganado por aqueles em quem mais confiava. O sistema mastigava com a mesma indiferença com que um dia mastigara uma órfã ingênua do interior. A lei do retorno funcionou com precisão cirúrgica, atingindo seu ponto mais doloroso, seu orgulho desmedido. Ele só foi liberado para casa tarde da noite, com a medida cautelar de não poder deixar a cidade. As contas da clínica foram bloqueadas, as portas lacradas. O táxi deixou Antônio Carlos nos altos portões de ferro do condomínio fechado. O segurança da guarita, que sempre corria para abrir a cancela com um sorriso subserviente, agora apenas apertou silenciosamente o botão do controle remoto, sem sequer acenar com a cabeça. Os boatos em tais círculos se espalham mais rápido que fogo em palha. O soberano de ontem se tornara um pária. A mansão o recebeu com um silêncio assustador e profundo. Os enormes lustres de cristal estavam apagados. Apenas uma luz noturna fraca brilhava no corredor. Seus passos no parquet ecoavam pesados e solitários. Antônio Carlos atravessou a sala de estar sem tirar o casaco. No cômodo pairava um cheiro forte de remédio, de chás de ervas e de ar estagnado. Dona Margarida estava sentada em sua poltrona favorita perto da lareira apagada. Um chale de lã cobria seus ombros. Ela olhava para a escuridão do lado de fora, imóvel. Margarida chamou Almeida com a voz rouca, parando alguns passos da esposa. A voz falhou. Margarida, eles levaram tudo. A clínica está lacrada e estou correndo o risco de pegar uma pena enorme. Os sócios me traíram. Ele esperava que ela se levantasse, corresse para ele, começasse a consolá-lo, como fizera por todos os 30 anos de vida em comum, ao menor resfriado ou mau humor dele. Mas Dona Margarida nem sequer virou a cabeça. Eles levaram tudo de você naquela noite em que o nosso Rafael foi embora. Sua voz soou seca, como o farfalhar de juncos secos ao vento. Só que você não percebeu. Você achava que sua riqueza eram os zeros nas contas bancárias e os contatos úteis, mas sua verdadeira riqueza saiu desta casa com uma bolsa esportiva surrada. Margarida, estou com medo. Pela primeira vez na vida, Antônio Carlos admitiu sua fraqueza mais profunda. Um tremor sacudia seu corpo grande. Eu não vou sobreviver ao julgamento. Não vou sobreviver na prisão. A esposa virou o rosto lentamente em sua direção. Na penumbra, suas feições pareciam mais afiladas, completamente estranhas, mas aquela menina sobreviveu. A Juliana sobreviveu e continuou sendo uma pessoa capaz de tirar o filho de outra pessoa do fogo sem pedir recompensa. E você, Antônio, a quem você salvou todos esses anos, além da sua própria poltrona? Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se nos braços da poltrona, e lentamente arrastando os chinelos, foi em direção à escada para o segundo andar. O marido ficou parado no meio da enorme e escura sala de estar, completamente sozinho. Ele se aproximou de um espelho antigo e maciço em uma pesada moldura de bronze. De lá, olhava para ele um homem envelhecido e que perdera o brilho, com o olhar apagado. O rosto estava coberto por uma barba por fazer, cinzenta e áspera. A gravata de seda, a cara estava torta. Todo o seu poder,
todos os seus milhões, toda a sua suposta autoridade, revelaram-se uma ilusão vazia, um castelo de cartas que desmoronou ao primeiro confronto com a verdadeira desgraça. Antônio Carlos ajoelhou-se lentamente no chão de madeira dura. Ele cobriu o rosto com as mãos pesadas. Um gemido surdo e angustiado escapou de seu peito, rompendo o silêncio da casa morta. Era o choro de um homem que finalmente enxergou, percebendo uma coisa terrível. Ele havia perdido absolutamente tudo. E o único culpado por isso era ele mesmo. Novembro de 2013, em Belo Horizonte, foi sem neve, mas penetrantemente frio. Um vento gelado do rio varria o lixo da rua e as folhas secas e enegrecidas pelo asfalto esburacado da periferia. Antônio Carlos caminhava lentamente ao longo de um muro de concreto cinza e longo da zona industrial. A gola de seu casaco simples e barato de lã estava levantada, protegendo o pescoço das rajadas cortantes. Do antigo dono impecável e autoconfiante do Império Médico não restara nada. Meses de investigações exaustivas, interrogatórios intermináveis e acareações sugaram toda a sua vitalidade. Ele conseguiu evitar a prisão apenas graças à total cooperação com a investigação e à entrega de absolutamente todos os seus ativos ao Estado. Suas contas foram zeradas. Seus imóveis de luxo foram a leilão para quitar multas enormes. A mansão luxuosa, os carros caros, o status, tudo isso se dissolveu como a névoa matinal sobre um pântano. Agora ele vivia com Dona Margarida em um modesto apartamento de 2 quartos, herança dos pais dela, e recebia uma pensão modesta. O homem parou em frente a um prédio de 5 andares padrão. O vento gelava desagradavelmente a pele fina de suas têmporas. Os cabelos de Antônio Carlos ficaram completamente brancos, como se estivessem cobertos por uma geada que não derretia. O rosto se transformou em uma máscara de rugas profundas e nítidas, como se esculpidas por um cinzel grosseiro em pedra cinza. Ele inspirou profundamente o ar úmido, com cheiro de carvão queimado e mofo do bairro Fabril, reunindo seus pensamentos. Os degraus na escadaria escura e apertada eram difíceis de subir. O ar ali era denso, impregnado com odores de cebola frita, sabão de coco e cal úmida. O corrimão de madeira áspero escorregava sob seus dedos gelados. Ao chegar ao 5º andar, Almeida parou em frente a uma porta de napa com o número 42. A respiração falhou. Um vazio pesado e pulsante se formou em seu peito. Ele levantou a mão e apertou o botão redondo da campainha. Um som agudo e estridente ecoou pelo vão da escada. Atrás da porta ouviram-se passos leves. O trinco da fechadura estalou. Na soleira estava Rafael. O jovem vestia uma camisa simples de flanela e um jeans surrado. Dele emanava um aroma sutil e quente de serragem e chá de cidreira recém-preparado. Nos meses que se passaram, Rafael amadureceu, ficou mais largo nos ombros. Seu olhar tornou-se mais firme e calos ásperos apareceram em seus dedos pelo trabalho constante na construção civil. O filho não disse uma palavra. Ele apenas olhou para o homem quebrado e envelhecido à sua frente. E naquele silêncio não havia triunfo nem regozijo. Apenas uma tristeza profunda e calma. Olá, Rafael. A voz de Antônio Carlos soou rachada, seca. Ele mudou o peso de uma perna para outra, sentindo-se incrivelmente deslocado naquele corredor estreito, iluminado por uma lâmpada fraca. Posso entrar? Rafael recuou silenciosamente, permitindo que o pai entrasse no pequeno hall de entrada. O apartamento era minúsculo, mas surpreendentemente limpo e claro. O velho parquet, polido até um brilho suave, respondia com um som abafado a cada passo. Da cozinha saiu Juliana. Ela usava um vestido simples de chita. Seus cabelos castanhos estavam trançados na habitual trança apertada. Ao ver o visitante, ela instintivamente parou, recuando um pouco. As sombras do passado ainda viviam em sua memória, lembrando-a do desprezo gelado daquele homem na luxuosa sala de jantar de sua mansão. Mas agora, diante dela, não estava um predador. Estava um homem quebrado por seu próprio orgulho. Antônio Carlos apoiou-se pesadamente no encosto de uma cadeira de madeira. Ele não tirou o casaco, como se temesse ficar ali mais tempo do que o necessário. O homem olhou diretamente nos olhos da moça que um dia considerara sujeira na sola de seus sapatos. Eu não vim pedir ajuda, começou ele, escolhendo cada palavra com cuidado. O metal em sua voz desapareceu, dando lugar a uma sinceridade surda e sofrida. Eu vim para me arrepender. Diante de você, Juliana, e de você, meu filho,
Uma quietude densa e retumbante pairou no cômodo. Do lado de fora, o vento soprava ritmadamente, balançando os galhos nus de um velho álamo. Por meio ano, eu acordei em um quarto vazio, continuou Antônio Carlos. Seus ombros maciços caíram ainda mais. Margarida, ela está viva, está ao meu lado, mas não fala mais comigo. Olha através de mim como se eu fosse um espaço vazio. Perdi toda a minha riqueza, perdi a clínica, perdi o status. Mas o pior castigo não veio dos investigadores. Veio de mim mesmo, quando percebi que com minhas próprias mãos expulsei de casa a única coisa verdadeira que eu tinha, minha família. Ele abaixou a cabeça, a garganta se fechou em um espasmo duro, impedindo de respirar normalmente. Eu me achava todo poderoso. Achava que tinha o direito de julgar as pessoas por suas contas bancárias e erros passados. Eu te ameacei, Juliana, porque tinha um medo mortal de perder o controle sobre a vida do meu filho. E, no final, o sistema em que eu acreditava tão piamente, que usava como escudo, me devorou sem sequer engasgar. Meus chamados amigos me abandonaram no primeiro dia. Nenhuma ligação telefônica me salvou dos interrogatórios. E quando eu estava sentado lá, na cadeira dura do delegado, esperando a prisão, eu me lembrei de você. Lembrei-me de como você estava diante de mim, indefesa, inocente, e eu pisoteava sua alma. Antônio Carlos deu um passo vacilante para a frente. Seus joelhos cederam, e o homem grande de cabelos grisalhos caiu pesadamente no chão de parquet. Ele não estava atuando, não estava tentando despertar pena. Foi o esmagamento absoluto e completo de um homem que chegou ao fundo de seu próprio inferno interior. Perdoe-me, menina, sussurrou ele, olhando para as meias de lã grossa nos pés de Juliana. Se puder, perdoe. Sou imensamente culpado perante você. Não peço para ser aceito nesta mesa. Só quero que saibam. Eu paguei caro pela minha crueldade. Nunca mais ousarei me interpor entre vocês. Juliana olhava para o velho de joelhos. Dentro dela, dois sentimentos lutavam. A memória daquele medo pegajoso e paralisante que ele lhe inspirara na mansão. E uma pena aguda, quase física, pelo destino humano destruído. Ela se lembrava da sabedoria popular. Quem cava uma cova para o outro, cai nela. Antônio Carlos cavou para si um abismo incrivelmente profundo. Ela se aproximou dele lentamente. A moça que passara por traição, falsa acusação e o frio da prisão conhecia o preço do perdão melhor do que ninguém. Guardar rancor significava permanecer para sempre prisioneira do passado. E ela precisava construir um futuro. Juliana estendeu suas mãos calejadas, cobertas de pequenas cicatrizes de queimaduras, e segurou firmemente os cotovelos de Almeida. Levante-se, doutor Antônio Carlos. Sua voz soou baixa, mas nela havia uma força imensa e luminosa. Não precisa ficar no chão. Vai pegar um resfriado. O homem levantou os olhos para ela, cheios de um espanto genuíno. Ele esperava acusações, raiva legítima, vingança justa, mas em vez disso, viu em seu olhar apenas a sabedoria profunda e calma de uma mulher que conhecia o verdadeiro valor da vida. Capítulo 6, parte 2. Rafael se aproximou. Sua mão larga, calejada pelo pó de tijolo e cimento, pousou no ombro caído do pai. Naquele toque simples e contido, havia mais significado do que em 1000 palavras sonoras. Tire o casaco, o pai disse Rafael em voz baixa, ajudando o Almeida mais velho a se levantar do chão. Venha para a cozinha, a chaleira acabou de ferver. Antônio Carlos levantou-se pesadamente, apoiando-se no braço forte do filho. Na cozinha apertada, uma luz amarela e quente emanava de uma lâmpada sob um abajur antigo. Na mesa, cuidadosamente coberta com uma toalha de plástico com um padrão de flores miúdas, havia 3 xícaras de porcelana e um prato fundo com biscoitos de aveia caseiros. Do lado de fora, o vento de novembro soprava ritmadamente, atirando pequenos cristais de gelo contra o vidro. Mas ali dentro reinava uma paz profunda e inabalável. Juliana serviu o chá de ervas quente nas xícaras. O aroma denso de cidreira e hortelã seca espalhou-se pela pequena sala, suplantando os resquícios da umidade da rua. Beba enquanto está quente. Ela empurrou a xícara para Almeida. O senhor vai precisar de forças agora. Como está a dona Margarida? Antônio Carlos envolveu a porcelana quente com as 2 mãos, como se tentasse aquecer a alma congelada por dentro. O vapor fino acariciava seu rosto. Ela está muito fraca. Fica o dia todo sentada perto da janela, em silêncio. O médico do posto de saúde diz que é de tristeza. A vontade de viver se quebrou.
Passei a vida toda pensando que lhe proporcionava felicidade com dinheiro, mas na verdade apenas a coloquei em uma gaiola de ouro. E agora a gaiola também desapareceu. Para onde ela iria? Por que acordar de manhã? Tudo bem. Rafael sentou-se em frente ao pai, olhando-o de forma direta e aberta. O importante é que vocês permaneceram juntos, não se perderam um ao outro nesta confusão, e construiremos novos muros. Eu me tornei mestre de obras na construção, sou um homem respeitado, tenho mãos, a cabeça funciona. Vamos sobreviver. Juliana cobriu suavemente a mão larga de Rafael com a sua. Eles trocaram um olhar. Naquela troca curta e silenciosa de olhares, havia um segredo imenso e luminoso que estava prestes a ver a luz. Doutor Antônio Carlos, a moça, começou a falar devagar, pensativamente. Não estamos apenas servindo chá. Temos uma notícia. O senhor terá que animar a dona Margarida a convencer-la a tomar uma sopa. Na primavera, ela precisará de muita força. As avós sempre precisam de saúde. Para passar fraldas, passear com o carrinho no parque. O velho congelou. A xícara tremeu levemente em suas mãos. E algumas gotas quentes caíram na toalha de plástico lisa. Ele alternava o olhar chocado e confuso entre o filho sorridente e a Juliana envergonhada. Estamos esperando para maio, confirmou Rafael, e em sua voz soou um orgulho profundo e incrível. Fomos à consulta na semana passada. Lágrimas grandes e pesadas rolaram pelas rugas profundas de Antônio Carlos. Ele nem tentou enxugá-las. Pela primeira vez, em longos meses de desespero sem fim, uma pequena, mas incrivelmente brilhante, chama de esperança genuína brilhou em seus olhos. A vida não havia acabado. A vida continuava, brotando através do asfalto de seus erros e quedas. A lei severa do retorno não lhe trouxera apenas a dor das perdas, mas também a maior das bênçãos, através das mãos daqueles que ele um dia tentara destruir impiedosamente. Sentada àquela mesa modesta, Juliana olhava para o velho chorando e pensava em como o padrão do destino humano é tecido de forma intrincada. As pessoas frequentemente gastam os melhores anos de suas vidas para erguer ao seu redor muros impenetráveis de orgulho, status e ressentimentos antigos, acreditando ingenuamente que essas barreiras as protegerão da dor. Mas a verdadeira força reside na capacidade de destruir esses muros. O perdão não é um sinal de fraqueza. O perdão é o trabalho mais pesado e titânico que livra a alma da ferrugem do passado. Somente ao deixar para trás as velhas contas é possível abrir espaço para um novo começo. Um lar verdadeiro não é construído com tijolos caros e mármore frio. Ele é construído com misericórdia, calor humano e a disposição de estender a mão a quem tropeçou no escuro. Caros espectadores, a história de Juliana e da família Almeida tocou vocês? Vocês concordam que a capacidade sincera de perdoar é um atributo das pessoas verdadeiramente fortes? Compartilhem suas opiniões nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Se esta história ressoou em sua alma, por favor, deixe um like e se inscreva em nosso canal. Muitas outras histórias de vida profundas esperam por vocês. Até a próxima!